Olá, galerinha! Como vocês estão? Eu sou a professora Juliana. Nós vamos trabalhar História para o terceiro ano, Aldeias e Malocas. Antes de começar, vocês vão abrir junto comigo o livro de vocês na página 232. Vamos relembrar um pouquinho o que são as aldeias? Vamos acompanhar a leitura? As moradias indígenas são conhecidas como ocas. Hoje, apesar de muitos indígenas viverem em cidades, ainda existem vários grupos que moram em ocas. Contudo, essa não era a única maneira de organização desses espaços. Existem variados tipos de construções, com nomes e funções diferentes. Geralmente, o nome dado aos agrupamentos de ocas e construções indígenas é aldeia. As aldeias comportam as construções e as edificações da comunidade. Todos os espaços, como os locais de construção de alimentos, de artesanato, os lugares onde acontecem os cultos religiosos e etc. Então, lemos aqui o que são aldeias. Vamos relembrar agora o que são malocas. Vamos lá na página 236. Lá na 236, vamos lá fazer a leitura o que são malocas. Ocas não são o único tipo de construção indígena. Existem também as malocas. Elas foram chamadas por alguns estudiosos de casas-aldeias, pois representam todo o complexo da aldeia em apenas uma construção. Ela é bem diferente das ocas, onde as famílias moravam separadas. As malocas são grandes casas, onde todos os grupos familiares da aldeia vivem. Então, agora que nós lemos e relembramos um pouquinho o que são aldeias e o que são malocas, vamos para nossas atividades de hoje. Você aí conversou com a sua família? Falou sobre as aldeias, sobre as malocas? Conhecem alguma tribo indígena? Já foram visitar alguma tribo? Já viram alguma oca de perto? Como que foi isso? Vamos pensar aqui quais as principais diferenças encontradas entre as aldeias? Então, as aldeias são todas iguais, será? Não são. Quais são as diferenças entre elas? Vamos lá. A formação das aldeias muitas vezes acontece de modo semelhante, ou seja, as aldeias se organizam de forma parecida. Porém, cada uma delas é construída de maneira peculiar, ou seja, cada uma tem as suas diferenças, a sua organização específica, levando em consideração toda a vivência e a cultura do povo que nela habita e sua forma de ver o mundo. Então, uma tribo tem uma cultura, uma forma de se organizar diferente da outra. Então, as aldeias se organizam de formas diferentes, elas são parecidas, o modo e a forma de viver, porém, cada uma se organiza de uma forma diferente. Observando lá a imagem do livro, lá da página 232, olha lá. Perceba que as aldeias se diferem na forma da construção em círculos, diretamente no chão e outra, uma ao lado da outra em linha, com as casas suspensas para se protegerem das enchentes dos rios. Então, olha lá, na página 232 do livro, você vai perceber claramente a diferença de organização das aldeias. Uma está aqui, ó, no chão, as casas, em forma de círculo, e a outra, uma ao lado da outra, suspensa, lembrando até um pouquinho as palafitas, as casas que ficam no alto, por conta das enchentes dos rios, para não alagar a casa deles, né? As moradias. Vamos lá, vamos ver as frases e vocês vão marcar C no que se refere a uma cidade e A no que se refere à aldeia. Moradias se organizam em círculos,
Quando as moradias se organizam em círculos, nós estamos nos referindo às aldeias. As moradias distribuídas em ruas. As cidades, né? Elas se organizam em ruas, em estradas, uma casa ao lado da outra. A construção das ocas normalmente são feitas com palha, barro, um outro tipo de construção diferente das moradias nas cidades. As cidades possuem prédios, casas, mercados, bancos. A organização ela é diferente. A aldeia fica afastada dos locais de produção de alimentos. Então, os índios moram num lugar e produzem os seus alimentos, organizam, preparam os seus alimentos longe da moradia deles. Opa! Então, vamos lá retomar aqui. Letra A de aldeia, no primeiro. A moradia se organiza em círculo, são as aldeias. Moradias distribuídas em ruas. Estamos nos referindo às cidades. Possui prédios, casas e mercados. Estamos nos referindo às cidades. Fica afastada dos locais de produção de alimentos. São as aldeias. Dê um pause nessa tela para que você possa copiar lá no seu caderno também. Vamos lá. Marque V para verdadeiro e F para falsa. E o que for falso, nós vamos reescrever, fazendo com que a frase se torne verdadeira. Então, vamos lá. A aldeia é formada por várias moradias chamadas ocas. Essa afirmação é verdadeira. Então, vamos por o V de verdadeiro. Povos indígenas são todos iguais. Eles são todos iguais? Não, nós vimos que eles têm organizações diferentes. Então, ela está falsa. As comunidades das cidades se organizam como as aldeias. As cidades, os centros urbanos, eles ficam organizados como as aldeias? Também não. Então, falso também. Vamos agora tornar essas frases verdadeiras. As falsas. A segunda, os povos indígenas são todos iguais. Não, os povos indígenas, eles podem ser semelhantes, porém, cada povo tem a sua forma de se organizar. Então, vamos escrever aqui. Os povos indígenas são semelhantes. Se organizam de maneiras diferentes. Certo? Então, transformamos a segunda frase em verdadeira. Os povos indígenas são semelhantes, se organizam de maneiras diferentes. Vou tirar esse F daqui, porque era lá do verdadeiro ou falso, para não confundir. Então, nós vamos transformar agora a última frase em verdadeira. As comunidades das cidades se organizam como as aldeias. Como que as cidades se organizam? As cidades, então vamos lá. As cidades se organizam. As cidades se organizam com ruas e prédios, com grandes edificações.
com ruas, casas, prédios e grandes edificações, ou seja, grandes construções, certo, pessoal? Então vamos lá. As cidades se organizam com ruas, casas, prédios e grandes edificações, entre outras tantas organizações que vemos nas cidades, bem diferente das aldeias. Para a casa, vocês vão observar as imagens e vão relacionar com os números. Então, número 1, tribo com casas elevadas. Quais são dessas imagens aqui? Tribo com local para realização de reuniões religiosas. Número 3, aldeia organizada em círculo. Onde que está uma aldeia organizada em círculo? E por último, a maloca. Então, vocês vão ver qual é o número 1, número 2, número 3 e o número 4. Vocês também vão pegar o livro de vocês. Calma aí, retomar. Lá no livro a gente viu algumas palavrinhas de origem indígena, não foi? Então agora vocês vão pesquisar aí o que são etnias, astronomia e edificações. Vão anotar no caderno de vocês. Podem olhar no dicionário ou pesquisar na internet, certo? Então por hoje é isso. Nos vemos na próxima aula. Se cuidem. Um beijo. Tchau!